Bom, boa tarde a todas e todos, na nossa quarta live do nosso curso sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como vocês devem ter reparado pelo vídeo, o nosso foco hoje será as questões de gênero e contexto que estamos vivendo agora, a pandemia da Covid-19. Mas antes de começar a falar sobre a temática e apresentar a nossa dupla dinâmica que vai conduzir a live, eu queria compartilhar com vocês algumas atualizações de importância que ocorreram durante essa semana. Então, primeiro, essa semana o nosso secretário-geral lançou o relatório sobre o progresso dos ODS para o ano. Então, é um relatório que vocês podem consultar de uma forma fácil, foi publicado também no nosso site, mas também eu queria mencionar para vocês o site que nós possuímos, onde tem todas as informações sobre o Fórum Político de Alto Nível, que é o Fórum de Monitoramento de Progresso da Implementação da Agenda 2030. É o fórum que, em todos os outros anos, acontecia em Nova York fisicamente, então os chefes dos países iam, representantes dos ministérios de relações internacionais também iam para Nova York para poder apresentar seus relatórios de progresso, para poder compartilhar o que eles conseguiram alcançar durante o período. Esse ano, obviamente, devido à pandemia, o próprio fórum está acontecendo online. Então, todos os eventos, tanto eventos oficiais quanto eventos paralelos, eles estão ocorrendo por meio de webinars, por meio de mais diversas plataformas de acesso online. O que eu queria compartilhar com vocês, mais rapidamente, é, de fato, alguns espaços nesse site que vocês podem acessar. O endereço está aqui na parte superior das suas telas, onde vocês poderiam consultar diversas informações. Vocês podem consultar os relatórios voluntários dos países. O mapa mostra que nós temos esse ano 11 países europeus, 11 países da Ásia-Pacífico, 16 países da África e 9 países da América Latina apresentando os seus relatórios. Aqui embaixo vocês conseguem ver também histórico. Da América Latina, como vocês estão vendo, são 9 países, por exemplo, um deles é Argentina. E se vocês consultarem aqui, vocês possuem toda essa lista, podendo acessar cada site desses países para consultar todo o relatório. Normalmente o relatório é feito na língua original, então no caso, por exemplo, da Argentina será em espanhol, mas várias partes desses textos são também traduzidos para inglês, caso essa língua seja mais conveniente para vocês. E o que queria também mencionar, que além dos relatórios, além do espaço dos países relatando o seu progresso em prol dos ODS, também existem espaços de treinamentos, de mais diversos eventos que ocorrem em paralelo, que podem ser também, vocês também podem ter acesso. Essa semana vários já passaram, mas tem ainda vários para a próxima semana. Eu queria mencionar especificamente aqui a unidade de treinamento e pesquisa da UNDESA, que é o Departamento de Economia e Desenvolvimento Social das Nações Unidas, do secretariado, que gravou todos esses treinamentos, várias sessões de lições aprendidas, e eles também estão aqui disponíveis nesse mesmo site. Então, eu incentivo todos vocês a acessarem esses espaços, tentarem ainda na próxima semana acompanhar um ou outro evento paralelo, um ou outro seminário, várias temáticas muito interessantes serão discutidas. Não faz parte obrigatória do nosso curso, mas é um espaço que poderia ser de interesse de vocês para saber o que os outros países fizeram durante os últimos tempos, o que está acontecendo em termos de troca de lições aprendidas, em termos de sugestões, novas ideias, tanto no contexto do Covid quanto fora dele. Então, incentivo, entrem, olhem, conheçam, participam e também participam contribuindo, compartilhando o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando. Então, essa foi uma prolongada introdução para o nosso live.
E agora eu vou passar a palavra para minha colega Ismália Afonso, que é a nossa oficial de gênero e raça, do PNUD Brasil, que fará a principal apresentação, e em seguida o Guilherme Larsen, nosso colega que vocês já conhecem, vai facilitar a nossa tradicional sessão de perguntas e respostas. Ismália, a palavra é sua. Obrigada, Eva. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito pela equipe do curso. Queria desejar boa tarde desse início de segundo semestre para todo mundo que está aqui, desejando que todos estejam bem, estejam em segurança. Eu trouxe uma apresentação para guiar um pouco a nossa conversa. Queria pedir, por favor, para o Guilherme compartilhar na tela, para me ajudar, por favor. Obrigada, Guilherme. Um pouco do título dessa nossa conversa, né, sobre a perspectiva de gênero na resposta e reconstrução do pós-Covid-19, ou ainda do enfrentamento ao Covid, né, que a gente ainda está numa emergência sanitária. Pode passar, Guilherme, por favor, pode trazer o primeiro slide. Bem, eu queria começar com a gente tendo, digamos que um arrazoado conceitual para a gente saber sobre o que é falar de gênero, né? Então, eu trouxe esses dois enunciados sobre o conceito de gênero e queria trazer isso para a nossa realidade, né? Na gestão municipal, no diálogo entre o legislativo e o executivo das políticas públicas, na participação social, no controle social feito pelas organizações, pela sociedade civil. Gênero se trata da percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizando essas diferenças dentro de uma maneira de pensar, que é engessada e é dual. É também uma categoria útil para a gente fazer análises sociais das diferentes experiências que os grupos sociais têm ao longo da sua existência, né? E essa categoria de gênero, ela deve estar articulada a outras categorias, como raça, como território, como idade, e aí isso proporciona a gente uma melhor compreensão das experiências desses diferentes grupos sociais, ok? E por que a gente traz gênero para cá? Mais um, Guilherme, por favor. A desigualdade de gênero, né? As diferentes experiências que os grupos sociais têm a partir da vivência, a partir dessa identidade homem e mulher, que é hierarquizada na nossa sociedade, essa desigualdade se torna um obstáculo para o desenvolvimento humano, se torna um obstáculo para o desenvolvimento social, né? Para o desenvolvimento sustentável. Tanto é que a Agenda 2030 trouxe em si um tópico específico para o enfrentamento dos problemas que a gente identifica, né? O ODS número 5, ele é totalmente, além dele ser totalmente dedicado à redução das desigualdades de gênero e ao empoderamento das mulheres e meninas, o tema da igualdade de gênero é transversal a toda a agenda. Então, é possível a gente utilizar essa lente de gênero para entender sobre construção da paz, sobre acesso à água, acesso à terra, né? Sobre segurança alimentar, sobre saúde, sobre educação. E aqui, por exemplo, eu queria trazer um dado para vocês sobre como a desigualdade de gênero se torna um obstáculo ao desenvolvimento humano. Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres têm um índice de desenvolvimento humano um pouco menor do que os homens.
ele se deve ao fato de que a renda das mulheres é 42,7% menor do que a renda dos homens. Mesmo essa renda é tão diferente, mas, por exemplo, as mulheres ainda já têm mais anos de estudo e maior expectativa de vida, né? E uma coisa que a gente depreende a partir disso é que se a gente deixa o grupo mais escolarizado da população longe dos setores da economia, as mulheres, por exemplo, não conseguem contribuir para enfrentar a nossa baixa produtividade, que é um problema no Brasil. Então, essa desigualdade, essa diferença material da participação econômica, por exemplo, de homens e mulheres, faz com que o nosso desenvolvimento humano se atrase. A Ieva comentou no início sobre o fórum, esse fórum global, e eu queria dizer para vocês que, trazendo um pouco já a Covid para a nossa conversa, a ONU lançou essa semana, por ocasião desse fórum, o relatório 2020 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que faz uma análise sobre o impacto da Covid no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030, né? Eu queria dividir com vocês alguns dados sobre o mundo e alguns dados específicos sobre o Brasil. Estima-se que 71 milhões de pessoas voltem à pobreza extrema nesse ano de 2020, e isso vai ser o primeiro aumento na pobreza global desde 1998. Então, a perda de renda, a proteção social limitada, o aumento dos preços, mesmo para aquelas pessoas, né, para aqueles grupos que já estavam em segurança, eles podem se ver em risco de enfrentar a pobreza e a fome. Antes ainda da pandemia, o subemprego e o desemprego já significavam um fator de vulnerabilidade para 1,6 bilhão de pessoas no mundo. E essas pessoas viram no primeiro mês da crise ter suas rendas reduzidas em mais ou menos 60%, isso só no primeiro mês. Aqui no Brasil, a gente teve um dado da PNAD contínua de março, que mostrou que 7 milhões de mulheres perderam seus empregos na última quinzena daquele mês, né? Que foi o início, enfim, o final do primeiro mês da pandemia no Brasil. Se a gente comparar com os homens nesse mesmo período, o desemprego das mulheres foi cerca de 40% maior, né? Foram mais ou menos 2 milhões de pessoas a mais. E esse número chama atenção também porque mostra que a diferença era uma diferença que já era de 25%. E isso aconteceu porque as mulheres estão mais representadas, né, como trabalhadoras nos setores da economia que mais sofreram o primeiro impacto, que foi o comércio, o setor de comércio e serviços e o trabalho doméstico remunerado, né? E uma outra questão também que o relatório global traz é que as mulheres e as crianças também estão entre os que mais sofrem os efeitos da pandemia, por exemplo, com a interrupção de serviços de vacinação e de saúde, o acesso limitado a serviços de nutrição, por exemplo. Então, isso pode acarretar um aumento das mortes de crianças com menos de 5 anos, e também acarretar morte materna, né? Além disso, como a gente já viu, enfim, isso está sendo muito falado não só no Brasil, mas como no mundo também, um alerta sobre isso, sobre o aumento do registro da violência doméstica contra crianças e mulheres. Uma outra questão importante também foi
o número de escolas fechadas e o impacto que isso traz, tanto para as próprias crianças, como para as pessoas que são seus principais cuidadores e responsáveis, que em geral são mulheres, né? E uma outra questão que também está ligada ao ODS 5 é que, com o aprofundamento da pobreza extrema, crianças de comunidades mais pobres e desfavorecidas correm um risco maior de serem exploradas no trabalho, de vivenciarem casamentos infantis e tráfico também, né? E serem vítimas de tráfico de pessoas. Então, há um alerta, esse relatório traz um alerta, de que essas conquistas globais, por exemplo, no tema do trabalho infantil, elas podem ser revertidas pela primeira vez nos últimos 20 anos. Próximo, por favor, Guilherme. Bem, como esse relatório trouxe algumas informações para a gente, né? A crise da Covid, ela afeta todas as pessoas, do ponto de vista do adoecimento, né, da infecção e do adoecimento, parece que o coronavírus né, é pior para homens, além de, é claro, das pessoas mais velhas, com algum tipo de comorbidade, mas ela tem afetado mais clinicamente homens. Mas, por outro lado, as mulheres e as meninas estão sendo impactadas de maneiras diferentes, né? E podem enfrentar maiores riscos econômicos, tanto de saúde e sociais, porque ela acontece num contexto já de desigualdade de gênero, né? Então, ela exacerba essas desigualdades que já estão existentes. E aí, a gente passa agora para comentar sobre quais são os desafios e quais são as possíveis atuações dentro do campo dos municípios, né, para construirmos respostas que sejam capazes de contornar, né, de enfrentar esses problemas que a gente está vendo. O que a gente vem experienciando, não só no Brasil, mas em outros países também, nesses primeiros meses, nesses primeiros 4, 5 meses de pandemia, é que as mulheres estão mais expostas aos impactos da divisão sexual do trabalho produtivo e reprodutivo. Isso quer dizer que os lugares que as mulheres ocupam quando elas vão para o mercado de trabalho, elas trabalham mais no comércio, nos serviços, do que, por exemplo, na indústria e também no trabalho doméstico remunerado, né? A gente tem mais mulheres presentes nesses setores, nesses segmentos da economia, do que em outros. Então, como tem sido uma crise com impacto maior e mais rápido nesses setores, as mulheres têm sofrido com essa realidade. Como eu falei, já em março foram 7 milhões de mulheres desempregadas, e essa é a primeira vez em 3 anos que nós temos mais mulheres fora da força de trabalho do que na força de trabalho, né? Mulheres em idade economicamente ativa. O que tivemos também, em alguns lugares no Brasil, houve um aumento de mais de 60% nos registros de violência doméstica. Então, existe sim um aumento da violência baseada em gênero por conta desse isolamento, do distanciamento social, porque isso, né, com a dificuldade de acessar os serviços, seja na área de saúde, seja na área de segurança pública, na área de assistência, alguns municípios, alguns estados começaram decretando quarentena e não organizaram plantões, a forma de plantões ou buscas ativas para encontrar pessoas em situação de violência ou para manter alguma ação de prevenção. Então, isso acabou gerando gerando um aumento,
porque já é um problema que a gente reconhece como quase que estruturante das nossas relações sociais, né? Então, ou melhor, é um problema estruturante das nossas relações sociais e é muito presente. Tenho certeza que vocês sentem isso na pele e na atuação de vocês na ponta. Próximo, Guilherme, por favor. Acho que algumas respostas importantes, a gente, enfim, o PNUD lançou um documento global e ele está sendo detalhado em nível dos diversos países, que o Covid-19 traz para a gente uma crise de pelo menos 3 etapas, né? Ela ainda é uma crise sanitária, então é uma crise de acesso à saúde, né? É uma crise que também demanda mobilização de outras áreas de políticas públicas para melhoria da resposta às demandas sociais, né? Então, não é só uma crise da saúde, é uma crise também que se apresenta como um desafio para a assistência social, para a educação. São muitas escolas fechadas, sem que as diversas gestões públicas já tenham conseguido fazer um desenho de retorno para isso, de fato, né? É uma crise para a segurança pública, é uma crise para o meio ambiente, então tem essa segunda etapa, e é também uma crise que demanda uma reconstrução socioeconômica, né? Que vai levar alguns anos, os principais especialistas na área econômica e de desenvolvimento já apontam que não é uma crise de saída rápida, é uma crise de saída que vai levar alguns anos. Quanto mais rápido as ações para isso forem tomadas, melhor. Então, eu queria começar um pouco a discutir com vocês sobre como as mulheres podem aparecer, né? Sobre como essa lente de gênero pode trazer para a gente medidas concretas, podem nos levar a medidas concretas para tentar uma redução das desigualdades. Primeiro, acho que a gente precisa fazer o reconhecimento, a prevenção e a mitigação dos riscos, dos maiores riscos do impacto social e econômico, não só econômico, mas social e econômico do Covid-19 para meninas e mulheres. Todas as ações que forem desenhadas, elas precisam, né? Seja no âmbito das políticas, dos programas ou das avaliações, elas devem considerar que existe uma interação entre gênero e epidemia, que as mulheres, por serem mulheres, vivenciam essa epidemia como outras crises, de uma forma diferente por serem mulheres, e que essas mulheres devem ocupar, sim, um espaço de liderança nessa reconstrução, tá? Por exemplo, como vocês, né, atuam em municípios que são nossos parceiros, o PNUD já trabalha para implementar uma estratégia sensível às questões de gênero, então, tanto para limitar a propagação de uma epidemia, dessa epidemia, também como para reduzir o impacto nas economias e seguir no cumprimento dos ODS. Então, a gente tem esse material disponível para vocês, isso pode ser encaminhado para todas as pessoas que forem, né, interessadas. O próximo, por favor, Guilherme. E aí, dentro do que a gente tem falado, né, desses 3 desafios, a gente faz um apoio aos sistemas de saúde, então, isso vai desde a garantia de equipamentos de proteção individual. Tenho certeza que em alguns municípios essas compras ainda estão sendo feitas e serão feitas ao longo de algum tempo. Então, é preciso pensar nas trabalhadoras do sistema de saúde,
No Brasil, elas representam 70% da força de trabalho da saúde, então é importante que levar em conta isso. As respostas inclusivas e integradas, sob a ótica da igualdade de gênero na gestão da crise como um todo, então é preciso chamar diferentes atores sociais, fazer posicionamentos públicos, se comprometer com esse tema dentro de todas as ações que forem feitas, e desenhar, de fato, ações de respostas e recuperação ao impacto socioeconômico dessa crise. Mais um, Guilherme, por favor. Sobre o impacto socioeconômico, eu queria trazer um pouco algumas sugestões pontuais para vocês, e a partir delas a gente pode conversar com mais detalhe daqui a pouco. Algumas sugestões, então, são fortalecer a perspectiva de gênero em todas as avaliações que forem feitas, de políticas nesse momento e nos próximos momentos. Então, a gente precisa que o planejamento das cidades, dos estados, ele seja intersetorial e ele traga uma perspectiva de gênero, e não só uma perspectiva de gênero, mas também uma perspectiva interseccional. Precisa falar sobre as mulheres negras, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as meninas, precisam falar das mulheres idosas, das mulheres do campo, das águas, das mulheres urbanas, né? Então, esse é um problema complexo e precisa ser enfrentado também a partir de avaliações que consigam identificar todas essas complexidades. O desenvolvimento das estratégias de proteção social precisam ser sensíveis a gênero, então é preciso adaptar os sistemas de proteção às necessidades das mulheres e dos homens, né? Então, a necessidade de proteção do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da assistência social, do ponto de vista da redução da sobrecarga de trabalho de cuidados. Então, há um desafio muito grande, né, para melhoria dos desenhos dessas ações. Um outro ponto que alguns estados e alguns municípios eu sei que estão trazendo, estão também lidando com isso no nível subnacional, em que pese o governo federal já tenha garantido uma renda básica, né, o benefício emergencial. Então, para o caso das cidades e dos estados que estejam pensando em pisos universais de proteção, a gente precisa levar em conta a situação das mulheres e dos homens, mulheres que são as únicas provedoras de suas famílias, tendem a viver em famílias mais empobrecidas, então faz sentido que elas tenham acesso ao valor dobrado, como tem sido garantido pelo governo federal, né? Então, essa é uma medida que visa corrigir a desigualdade de gênero, e é preciso, mais uma vez, a gente falar sobre a sobrecarga do trabalho não remunerado, né? Em mulheres que estão em trabalho remoto em casa e mulheres que não estão trabalhando em casa de forma remunerada, ou que precisam sair de casa para trabalhar, há uma sobrecarga muito grande de trabalho doméstico, né, do trabalho do cuidado com as pessoas da casa, dos afazeres domésticos. Então, é preciso ter um cuidado com isso. Há algumas cidades com equipamentos que são muito importantes e que também, por conta da epidemia, muitos seguiram durante algum tempo fechados, como os restaurantes comunitários, como as lavanderias coletivas. Então, é preciso pensar num desenho de retomada de retomada das atividades de forma segura, mas é preciso, quando isso for feito, é preciso levar em conta a necessidade das mulheres e como isso impacta sua vida. E eu acho que a gente já está acabando. Vamos, Guilherme, mais um?
Guilherme? Isso, obrigada. E, por último, eu queria um pouco falar sobre uma sugestão que o PNUD faz para um desenho de plataformas para construção. Ah, Guilherme, na verdade, não, tem um slide antes desse. Isso. É isso, sobre o desenho e a implementação de programas para recuperação econômica de mulheres, né? A gente falou da emergência sanitária, da resposta articulada de diversas áreas das políticas públicas, e agora um pouco sobre o impacto socioeconômico da crise, trazendo especificamente a necessidade, trazendo especificamente o tema da recuperação econômica das mulheres, especialmente para as mulheres que são mais vulneráveis. Então, como eu falei, a gente precisa de subsídios específicos para essas mulheres. Então, as cidades, os estados que têm, por exemplo, bancos de fomento, iniciativas ou outras iniciativas de fomento, elas precisam precisam estar atentas às necessidades das mulheres, por exemplo, as necessidades das mulheres que são pequenas produtoras, rurais e urbanas. É possível também pensar em políticas fiscais e de alívio para apoiar pequenas e médias empresas. São são nas pequenas e médias empresas também que estão a maior parte da força de trabalho das mulheres, tá? Também do ponto de vista dos estados, principalmente, né, que conseguem desenhar políticas de emprego mais robustas, trazer um foco grande para trabalhadoras informais e trabalhadoras domésticas. O tema da inclusão financeira tem sido muito importante. A gente tem visto que pessoas sem contas bancárias, né, têm uma dificuldade maior de acessar benefícios sociais. Então, né, como também o benefício do benefício emergencial dos R$600 ou de R$1.200. Então, é possível também, do ponto de vista da assistência social, fazer um esforço para isso, né, entre as mulheres. Pensando, como eu falei, que essa é uma crise de retorno que precisa ser construída por anos, né? Pensar no médio prazo, mas já começando agora, no desenvolvimento de novas habilidades para as mulheres. Então, oferta de formação e de requalificação para as mulheres, para que elas possam, talvez, trabalhar remotamente, para que elas estejam melhor adaptadas para as necessidades de agora e as necessidades futuras, tanto do mercado de trabalho, como também novas cadeias de valores, né, que podem surgir a partir desse novo momento. E aí, agora sim, Guilherme, por último, eu queria comentar sobre uma metodologia, uma estratégia que o PNUD sugere, que é a criação de plataformas, né, com diversos atores que têm o foco exatamente na recuperação econômica das mulheres. Essas plataformas incluem atores como o setor privado, as organizações da sociedade civil, sistemas financeiros, governos locais, nacionais, e elas se dedicam a construir soluções específicas para algum tipo de público, e nesse caso aqui eu estou falando para a recuperação econômica específica das mulheres. Então, um esforço, por exemplo, de criação de um fundo com recursos locais, recursos nacionais, recursos do sistema financeiro para financiamento de mulheres micro e pequeno empreendedoras, entendeu? Essa é uma sugestão desenhada pelo PNUD já em alguns casos,
e que tem surtido efeitos interessantes, né, na retomada econômica, na retomada econômica das sociedades e na inserção das mulheres como atores principais dessa retomada. Eu fico por aqui, agradeço vocês e estou aberta às perguntas também. Acho que a gente tem mais um tempinho, não é isso? Su, tá aqui, tudo bom? Obrigado, Ismael. Tá escutando? Tudo certo? Estou escutando bem, tudo certo. Obrigado. Primeiro, já queria registrar que a gente está com aproximadamente 300 participantes neste momento e também temos pessoas aqui de 20 estados das 5 regiões do Brasil. Assim como todas as lives, a gente está tendo aí um público bem diverso e bem representativo também, tanto do gênero masculino, gênero feminino, então tá tendo uma boa absorção aí também dos nossos alunos e alunas. Aqui a gente tem algumas perguntas, como a gente tem o tempo aí um pouquinho curto, então vou tentar condensar um pouco, né, para ver se a gente consegue abordar a maior quantidade de perguntas. Infelizmente, não vamos ter tempo para todas. Mas aqui tem algumas perguntas, o pessoal perguntando bastante como fortalecer a questão de gênero no meio rural, sabendo das dificuldades que o meio rural tem de acessos a serviços sociais, também a empregos com melhor qualidade, com maiores salários. Então, juntando assim de uma forma, a Helena do Espírito Santo perguntou isso, o João aqui do Rio Grande do Sul também queria saber como que pode fortalecer a inclusão de gênero nessas regiões. Tá ótimo. Bem, do ponto de vista do acesso a serviços públicos, eu acho que esse é o momento em que a gente fala sobre distanciamento social, né? Que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde segue preconizando isso. Então, os serviços públicos precisam se preparar para ir encontrar essas pessoas onde elas estão, né? A gente tem algumas estratégias que já foram adotadas em outros momentos que podem ser retomadas. Por exemplo, você qualificar servidores públicos para que consigam fazer atendimento, tanto atendimento remoto como atendimento presencial lá. Então, aquela estratégia antiga do ônibus de cidadania, por exemplo. Você reúne uma série de serviços públicos e leva para uma região rural e se dedica a ficar lá 2, 3 dias. É preciso se preparar para ter servidores públicos, talvez testados de Covid, para estarem lá né, garantindo esses serviços, mas eu penso que e também, é claro, conseguir dar maior resolutividade aos problemas que forem identificados, né, aos problemas que forem apresentados pela população, problemas ou demandas, né, do serviço público. Então, eu acho que a gente pode resgatar algumas metodologias que já deram certo, e uma delas que eu faço é isso, é o tal do ônibus da cidadania, caravana da cidadania. Em vários lugares tem vários nomes, mas é isso, empacotar os serviços públicos e levar para a região rural, nesse momento principalmente. E aí esse momento coloca para a gente como mais um desafio a garantia de você não levar Covid para lá, né? Conseguir identificar se tem algum risco e trazer uma resolutividade para a demanda de saúde e para as outras demandas que seguem existindo no meio rural. E, lógico, para as mulheres produtoras rurais, é agora que a gente precisa, sim, ter os esforços de financiamento, de acesso a recurso, acesso à terra. Esse é um momento importante para fazer isso. Bacana, então aí mais um exemplo que tem como formatar esses pacotes de serviços e tudo mais. Seguindo Guilherme, aqui, Oi, Guilherme, Eva. só para incrementar aqui um pequeno trailer, digamos assim, no dia 24 de julho, nós teremos um live específico sobre temáticas rurais no contexto do Covid. Então, assim, também certamente abordaremos alguns exemplos de soluções práticas que incluíram mulheres rurais, em 2 casos, Piauí e Sergipe, que aí eu já deixo registrado com vocês, para vocês se animarem a acompanhar aquele live para saber mais ainda das possíveis soluções.
Ah, obrigado, Eva, obrigado. Ismália, temos aqui uma pergunta do Felipe. Pegando também o gancho da sua resposta anterior, ele queria entender um pouquinho mais a integração do ODS 5 com os outros ODS. Porque, vistas agora a pandemia, nós sabemos que é um problema de saúde, é um problema socioeconômico, é um problema de gênero. Como trazer essa integração para, enfim, fomentar o desenvolvimento econômico inclusivo e tudo mais? Tá ótimo. Felipe, muito legal sua pergunta. É, faz algum tempo, acho que há vários esforços de análise social no âmbito do sistema ONU e em diversos grupos de pesquisa, o que a gente chama de think tanks pelo mundo, né? Apontam que a igualdade de gênero é um acelerador do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que apostar as nossas fichas no empoderamento das mulheres, na redução das desigualdades de gênero, né, nas condições piores das mulheres, pelo fato de elas serem mulheres, isso acelera o desenvolvimento sustentável, acelera o nosso alcance das 169 metas da Agenda 2030. Isso quer dizer que quando eu desenho uma ação, vou pegando de novo o tema das mulheres, né, o tema do campo, quando eu desenvolvo uma ação olhando para produtores rurais, se eu entender como as mulheres e os homens têm acesso diferente à terra, acesso diferente a recursos econômicos, acesso diferente a redes para escoamento da minha produção, e eu conseguir reduzir essa desigualdade, eu consigo melhorar tudo, eu consigo melhorar a situação, o contexto completo, entendeu? Então, como eu falei no início, gênero é uma estratégia, uma lente que a gente coloca dentro para compreender uma experiência, uma realidade social. Dentro da realidade social do campo, a gente sabe que as mulheres têm uma carga de trabalho não remunerada, né? Elas utilizam muito mais tempo, por exemplo, para trabalhos e afazeres domésticos e do que os homens. Elas têm mais dificuldade quando elas são as produtoras rurais. Elas têm mais dificuldade de pegar um empréstimo no banco, porque em geral elas têm menos garantias. A gente sabe que elas têm menos acesso a redes para fazer o escoamento desse produto. Então, essa lente de gênero mostra para a gente o problema. A gente pode desenhar a solução com essa mesma lente. Que eu vou responder, né? Como é que a gente vai responder as especificidades vivenciadas pelas mulheres? É assim que a gente caminha. Certo. Temos mais uma pergunta aqui do Pedro. Ele queria saber qual a importância dos direitos sexuais e reprodutivos na promoção da igualdade de gênero, especialmente neste contexto de pandemia que ampliou essas desigualdades. Certo. Bem, existem alguns tratados, algumas convenções internacionais, né, que colocam os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, né? Eles também estão no centro do tema da desigualdade de gênero, e também são centrais para a gente compreender por que as mulheres vivenciam algumas situações diferentes dos homens, né? Aqui a gente não pode separar direitos sexuais e reprodutivos da realidade da violência sexual e da violência baseada em gênero. Então, eles também são centrais nas respostas, que talvez um dos problemas sobre os quais mais tem sido falado, né, que é o tema da violência doméstica
Então, é sim fundamental que as mulheres sigam tendo acesso ao planejamento familiar, que sigam sendo, né, tendo seus direitos garantidos, uma vez que elas sejam vítimas de algum tipo de violência, qualquer tipo de violência. Então, é sim fundamental. E aqui, né, como a gente falou, a gente precisa de uma resposta que seja complexa e que seja completa, né? Aqui, o sistema de saúde tem um papel importante, desde a unidade básica de saúde, no posto de saúde, até a urgência e emergência, até a média complexidade. Então, também, todos os atores, né, todos os níveis do SUS, da política de saúde, precisam estar atentos a isso. Ok, obrigado. Júlia Abraão pergunta para a gente como que é a atuação do PNUD nessas políticas estratégicas nas questões de gênero com os governos em diferentes níveis aqui no âmbito nacional, estadual e local. Certo. O PNUD, como uma agência das Nações Unidas, tem o seu mandato, né, voltado a apoiar os governos na implementação de políticas públicas, enfim, e especificamente o PNUD na redução das desigualdades. O PNUD não só no Brasil, mas desde a sua sede global, compreende que a igualdade de gênero é um tema central para a redução das desigualdades sociais. Então, a gente trabalha com base numa estratégia global, que ela leva em conta, lógico, os direitos humanos de homens e mulheres, leva em conta a necessidade de a gente se pautar em evidências científicas, leva em conta a necessidade de complexificar a perspectiva de gênero, isso dialogar a perspectiva de gênero com outras experiências de opressão, digamos, o racismo, digamos, o etarismo, digamos, a relação urbano-rural. Então, né, todas mulheres e homens vivenciam suas experiências a partir desses diferentes lugares, né? Então, a gente precisa estar aí. E a gente trabalha junto com o governo nacional ou junto com os governos subnacionais por meio de projetos de cooperação técnica. No caso do governo nacional, a gente tem atuações muito próximas, por exemplo, com a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, mas também com outros órgãos de governo, né? Do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e de outras áreas que vão, isso, né? Que vai desde o Ministério dos Direitos Humanos até o Ministério da Economia, e a gente tem temas de gênero em projetos que vão desde um até outro, especificamente. Então, e aí nos governos subnacionais, a gente, por exemplo, tem trabalhado muito fortemente já com o Piauí, mas tem também tomado algumas medidas importantes, por exemplo, com a população rural no estado de Sergipe, com um projeto dedicado à população rural, e aí, em alguns projetos mais ou menos, a gente trabalha para garantir a transversalidade de gênero em todos eles. Certo. Ismael, temos aqui muitas perguntas sobre acesso a serviços financeiros, questão de trabalho, remuneração. Eu vou tentar juntar elas. Bom, uma pergunta do Antônio, ele queria saber como que pode acelerar o financiamento para empreendedorismo de mulheres. E nessa linha também muitas pessoas perguntaram como que as mulheres podem ser mais reconhecidas, principalmente aquelas que perderam o emprego, tiveram que voltar para casa e vão ficar um tempo fora do mercado de trabalho. Você já abordou isso anteriormente, mas como tem muita gente querendo saber dessa questão, há mecanismos para acelerar financiamento para futuras empreendedoras, ou mulheres que já são empreendedoras, mas estão precisando de acesso a algum recurso, e também essa reinserção no mercado de trabalho. Eu acho que com esse grupo que a gente está aqui, de gestores, né, de uma
gestores, pessoas do Poder Legislativo, sociedade civil. Eu acho que é um momento muito importante de articulação desses diferentes atores sociais para solicitar, propor que tanto os agentes financeiros, né, locais, como as secretarias dos governos e dos municípios, mas principalmente as secretarias dos governos, tenham resolutividade para esse problema, sabe? A gente precisa, e esse eu acho que é um papel importante agora das estruturas do Estado, desenharem, proporem linhas de financiamento mesmo específicas para as mulheres. Já, né, assim, do ponto de vista do governo nacional, isso já foi reconhecido como uma necessidade. Então a gente tem, né, assim, eu acho que no Brasil a gente já tem um arrazoado técnico e político que isso tem um impacto, que isso é necessário. Então acho que no nível subnacional os diversos atores precisam dialogar para viabilizar esse tipo de ação. Então, seja no âmbito das assembleias legislativas, que em geral tem comissões articuladas para os direitos das mulheres, ou que não tenham, que possam se organizar para isso, os conselhos estaduais os conselhos estaduais das mulheres, né, que então podem se articular e apresentar uma demanda real para as secretarias que lidam com os diferentes as diferentes instituições financiadoras. Então, acho que precisa de uma articulação, sim. E aí, do ponto de vista de quem está na sociedade civil, é encontrar essas brechas de diálogo, entendeu? Porque isso não é uma demanda que se resolve né, assim, não é algo que se resolva por uma demanda individual. Ela é uma demanda coletiva de um segmento da economia, que são as mulheres que microempreendedoras, urbanas, rurais, ou de um segmento da economia que podem apresentar em bloco uma necessidade para uma secretaria, uma necessidade, ou elas mesmas para uma instituição financeira, mas isso não é individual, né? Isso é sobre um grupo que vivencia uma situação dentro dessa crise do Covid-19. A gente está chegando ao fim, mas acho que talvez dê tempo para uma resposta rápida. Eu vou tentar fazer a pergunta aqui Tá bem bom. de forma rápida. Muita gente perguntou sobre acesso à informação, muita gente pontuou que o acesso à informação é fundamental para diminuir desigualdades, não só em questão de gênero, etc, etc. Claro. E muita gente pergunta como acessar plataformas, tem alguma plataforma que você sugere, algo onde algum local onde as pessoas podem buscar essas informações? Olha, eu acho que do ponto de vista nacional, eu sugeriria até o próprio site do PNUD, sobre, enfim, a gente está sempre tentando tratar sobre o impacto, né? A gente está muito dedicado a compreender o impacto da pandemia na vida das pessoas. E agora eu acho que talvez essa é uma crise global, né? Que precisa de respostas locais. Parece tão clichê isso, mas eu acho que é bem por aí. E é necessário que as pessoas conheçam o território onde elas estejam. Então, esse esforço sobre quais são as respostas que são adequadas para o meu território, eu preciso entender, eu preciso dialogar com as minhas plataformas locais. Então, um esforço horizontal de secretarias, de conselhos, eu acho que também é importante. É importante olhar para o nacional e é importante entender o global, mas é importante a resposta ser muito baseada no que a gente está vivendo agora com o nosso vizinho de bairro, com as pessoas que dividem o território com a gente.
Perfeito, perfeito. Obrigado. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e a Ieva quer dar um recado aqui para todas as alunas e todos os alunos. Muito obrigado, Ismária. Obrigada, Guilherme. Ismália, super obrigada. Guilherme, também obrigada por facilitar esse período de debate. Agradeço também a todos vocês que mandaram perguntas, que estão debatendo aqui. Antes da gente se despedir hoje, antes de desejar bom final da semana, eu queria relembrar que na próxima sexta-feira teremos de novo um live, às 15 horas, então a gente vai manter o mesmo horário, só que o formato do live dessa vez já será um pouquinho diferente do que tivemos nas últimas sextas-feiras. Nas últimas sextas-feiras e as sextas-feiras seguidas depois, a gente está com a abordagem temática, na próxima sexta-feira será diferente. Haroldo, a quem vocês já conhecem, e eu estaremos à disposição para tirar suas dúvidas sobre o curso, sobre as palestras do curso, sobre as tarefas do curso. Então, o live da próxima semana será focado exatamente no material que vocês estão acompanhando, assistindo na plataforma do curso, e vai ser a sua chance para tirar todas as possíveis dúvidas que vocês possam ter. Começaremos respondendo algumas das perguntas que sobraram nos lives, porque recebemos múltiplas, não todas conseguimos responder dentro da nossa 1 hora alocada, estamos tentando manter esse compromisso com o horário com vocês, então tentaremos no início responder essas perguntas que sobraram. Com isso, eu agradeço demais a vocês essa hora que vocês passaram conosco, essa sexta-feira à tarde, desejo excelente final da semana e relembro visitar o site do Fórum Político de Alto Nível e o relatório do secretário-geral sobre progresso em prol da Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigada. Obrigado e lembre-se de nos seguir nas redes sociais e acessar os materiais no site do PNUD. Tchau, obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau.